Eu acredito que o Senhor tem uma palavra, tem um testemunho para que eles possam escutar essa manhã. Tem uma revelação que apenas o Senhor pode fazer. Então eu convido a Ti, Senhor, que o Senhor venha se mover através da minha vida, Senhor. Que não venha ser palavras vazias que venham sair da minha boca essa manhã, Senhor. Mas que Teu Espírito Santo venha se mover através da minha vida, Senhor. E que o Senhor venha usar as minhas expressões corporais. Que o Senhor venha usar a minha voz. Que o Senhor venha usar tudo de mim essa manhã, Senhor. Que o Senhor venha ministrar na vida de cada pessoa aqui nessa manhã. Que seja tudo para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um high five na pessoa aí do teu lado. Dá um 5 e fala, muito bom estar aqui com você. Amém? Amém. Daí você pode já se sentar. Amém. Obrigado pela banda. Obrigado a todos, né? Muito bom estar aqui. Dia de batismo, né? Páscoa e dia de batismo. 2 celebrações lindas, né? Eu acredito que Deus tem grandes coisas aqui pra gente. Amém? Quero dar as boas-vindas aqui para o pastor Marco e a pastora Jéssica aqui com a gente essa manhã. Muito bom ter vocês aqui. Amém? Vamos lá dar um big cheer para eles. Eles são lá do Rio Grande do Sul, né? A gente tem muito gaúcho aqui, né? A gente tem os churrascos aqui, são os melhores, né? E muito bom ter vocês aqui com a gente. E logo nas próximas semanas, né? A gente já convidou o pastor aí, tá? Sei que vai trazer uma palavra abençoada aí para a igreja. Amém? Ele já sabe disso, né? Não, já sabe. Tá? Não era assim, tá? Muito bom também ter a Miriam e o Ricardo aqui com a gente, também lá de Swindon, amém? Dar um big cheer. A Miriam foi uma das primeiras, não a primeira, provavelmente, uma das primeiras, né? Membros da Equippers Swindon, né? E está com a gente há muitos anos. Ela é uma elder e trustee, né? Lá na igreja. O que seria uma elder? Seria elder, um ancião, assim, Ela é nova, mas é anciã lá na nossa igreja. E ela lidera, ela também faz parte do nosso Kids Ministry lá, tem feito um grande trabalho. Amém? Hoje a gente, como a gente vai estar fazendo o batismo, talvez se você não é acostumado a vir numa igreja evangélica, talvez batismo de adultos talvez é um pouco diferente, né? Mas a gente, como igreja, a gente respeita, não apenas a igreja católica, mas tem a metodista, tem a igreja anglicana. Muitas igrejas, eles batizam crianças, né? A gente respeita o ponto teológico, né? Da razão por que eles batizam crianças, mas a gente, como igreja, a gente não batiza crianças, a gente apresenta crianças, né? Como a gente vê Jesus, né? Quando ele era um bebê, não era tão bebê, ele já provavelmente tinha uns 3, 4 anos, foi apresentado, né, no templo, e depois, com 30 anos, é o momento onde ele é, então, batizado. Então, é baseado nessa ideia que a gente, então, faz os nossos batismos, né, quando a pessoa é adulta e pode, então, tomar a decisão, né, eu quero ser batizado, eu quero, então, seguir o cristianismo, seguir a Cristo. E é esse momento, então, que pessoas, então, a gente batiza, só para você entender um pouquinho, tá? Hoje a gente vai chegar a uma conclusão, vai ser uma mensagem curta, mas uma conclusão da nossa série, que é sobre o caminho para a ressurreição. Então, na Inglaterra, hoje a gente fala que é o domingo da ressurreição, né? A gente nem chama de Páscoa, é o domingo da ressurreição. E o título da minha mensagem hoje é Da Morte para a Vida. Da morte para a vida. Vira para a pessoa do teu lado e fala, da morte para a vida. Amém? O texto base que eu vou estar me referindo hoje é em Mateus 28, de 1 a 10, mas eu vou só ler alguns trechos, tá bom? E a ressurreição não é apenas sobre a ressurreição de Cristo, né? A gente muitas vezes é sobre a ressurreição de Cristo, mas tem um impacto muito maior nas nossas vidas. Amém? Muitas vezes a gente pode celebrar a Páscoa, mas com entendimento pequeno. O que é essa celebração da Páscoa, né? Mas a celebração da Páscoa, o que Cristo fez, morrendo na cruz
por nós e ressuscitando no terceiro dia, né? Tem que ter um impacto muito grande nas nossas vidas e é isso que a gente vai estar focando essa manhã, tá? A primeira semana da série a gente falou sobre Jesus ele fez uma decisão. Independente de saber que ele ia ser traído, independente de saber da dor e de tudo que ele ia passar, né? Ele faz uma decisão consciente, né? De abraçar o ministério dele, de abraçar aquele sacrifício, para que hoje, então, a gente possa ser salvo e ter vida eterna através do sacrifício dele. Então, a gente aprendeu a importância de fazer decisões, mesmo quando essa decisão vai doer, né? Muitas vezes a gente quer as decisões mais fáceis, né? Mas eu não sei você, mas toda vez que eu vejo alguma coisa muito barata ou muito fácil, eu começo, tem alguma coisa aqui, né? Nada vem barato nessa vida, mas a gente tem que fazer essa decisão. Então, na segunda semana, a gente estava falando sobre, o Gilson falou sobre a questão que Jesus foi um rei, que as pessoas não estavam esperando um rei como ele, né? As pessoas estavam esperando um rei diferente dele. Então ele veio e se apresentou e por esse motivo ele foi rejeitado. Na sexta-feira santa, a gente focou, né, no sacrifício de Cristo. E hoje a gente chega à mensagem onde o túmulo agora está o quê? Vazio. Amém? E porque a história de Jesus não termina na morte, né? A história não termina na morte, a história começa na ressurreição, né? A história da igreja, o nascimento da igreja, tudo que Deus faz, né? Através depois, né? Nada termina na morte. Mas para a gente acredita em uma vida e uma vida eterna. Vamos então aí no livro de Mateus, versículo 28, verso 6 a 7, fala assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar aonde ele jazia. Amém? Aquele local onde Jesus foi crucificado, se você vai em Jerusalém, você vai no local, não existe, Jesus não está lá, os ossos de Jesus não estão lá mais. Por quê? Porque ele ressuscitou. Amém? E a razão que a gente está celebrando hoje a Páscoa, a razão que a gente é cristão hoje, né? É por esse motivo. E é muito interessante, né? Que muitas vezes as pessoas tentam descreditar, né, a Bíblia. Mas as primeiras pessoas que viram que Jesus ele ressuscitou, foram quem? As mulheres. As mulheres, na época, eles não davam valor para as mulheres, né? Então, imagina só, para a palavra de Deus, para que essa mensagem da ressurreição, Deus escolhe quem? As mulheres, alguém que era discriminado para a sociedade, para mostrar o quê? O poder dele, que independente da sociedade, independente de tudo, nada para a mensagem do Evangelho. Amém? Mas, quando elas entram, ou que elas olham, né? Aquele momento muda tudo na história. Amém? E é isso que a gente vai focar essa manhã. A pedra foi removida. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala: a pedra foi removida. Mateus 28, 2 fala assim: houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e indo até o sepulcro, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mas vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Jesus precisava que a pedra fosse removida? Não. Porque quando ele ressuscita, agora o corpo dele é o quê? Glorificado, transformado. Agora Jesus ele consegue andar pelo quê? Pelas paredes. Nada limita a Cristo mais. Mas por que então? Que Jesus, né, todo esse evento, a gente vê esse terremoto, a gente vê esse mover da pedra. É porque Deus queria mostrar para aquelas mulheres, queria mostrar para os discípulos, né, o poder dele. E hoje você está essa manhã aqui, talvez você celebrou muitas vezes
A Páscoa, muitas vezes você comeu o ovo de Páscoa, ou comeu a ceia de Páscoa, e muitas coisas, e muitas vezes você celebrou algo sem poder. Mas essa manhã, Deus quer que você entenda o mover daquela pedra, a ressurreição de Cristo, o que aconteceu naquele dia tem muito poder. Talvez você entrou nesse local e tem uma pedra, tem algo na tua vida que parece impossível de ser movida. Parece que o teu casamento nunca vai ser restaurado. Parece que aquela situação financeira nunca vai ser resolvida. Parece que aquele problema com a tua saúde mental, com a tua saúde física, o que for, parece que nunca vai ser resolvido. Mas Deus quer falar para você hoje que o mesmo Deus que enviou o anjo para mover aquela pedra, Ele pode mover também as pedras na tua vida. Amém? Aquilo que parecia impossível, Deus já tinha movido. Deus já está à frente de nós. Amém? Mas muitas vezes o mover da pedra não é exatamente o que a gente está esperando, né? Porque Jesus, quando ele se apresentou, né, ele foi crucificado porque eles estavam esperando um rei que ia fazer o quê? Que ia destruir o império de Roma. Um rei que ia entrar em um cavalo branco com os cabelos, né, que nem o Gilson tinha antes, né, os cabelos longos balançando, que nem a gente assiste o Chosen, né? No Chosen você vê todos os caras marombeiros, né? Os discípulos. Então todo mundo estava esperando um rei que entrasse assim com a espada, cortando a cabeça e fazendo tudo, mas ele entra como um rei, em um burrinho. Um rei que está proclamando essa mensagem de paz. Então, por esse motivo, ele foi rejeitado. Porque ele não se apresentou da forma que o povo estava esperando ele se apresentar. E muitas vezes a questão que você e eu, muitas vezes rejeitamos a Cristo é por quê? Porque muitas vezes a forma que ele se apresenta não é exatamente o que a gente está esperando. Mas ele não quer se apresentar e te dar o que você está querendo. Mas ele quer te dar e transformar, né, a tua vida no que é preciso ser transformado. Ele não veio para te dar mais dinheiro e um carrão e uma casa mais bonita, mas ele veio para te dar o quê? Um novo coração. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, é uma transformação no meu coração. Se você vê, o problema do mundo hoje é o quê? É o coração do ser humano. As guerras que estão acontecendo é por quê? Por causa de dinheiro. É a ganância, é tudo sobre mim. Então, se Deus apenas derruba uma nação, alguma coisa, o que acontece? A próxima nação vai vir, o próximo rei vai vir, a próxima destruição. O tanto de pessoa que está morrendo de fome, tem mais pessoa morrendo porque está comendo muito. Você consegue entender aqui o problema? Então, o que o ser humano precisa? Ele precisa de um coração novo. Não o que a gente normalmente ora para receber, mas muitas vezes é sobre o que a gente precisa receber. E o que a gente precisa receber é um novo coração. A pedra que Deus tem que mover é o teu coração. A pedra que Ele tem que mover para transformar o teu casamento, para transformar a tua vida, para te dar um futuro feliz, é a pedra muitas vezes do nosso coração. Amém? Mas Ele, às vezes parece impossível, mas a realidade é, Ele pode mover qualquer pedra, amém? Isso é o meu subponto que vai aparecer ali, vai ser aquilo que parece fechado na tua vida, não está fora do alcance de Deus. O que parece fechado na tua vida não está fora do alcance de Deus. Mas antes, imagina só, se você tem a Edenzinha, você ia dar uma Ferrari para a Edenzinha dirigir? Não, por quê? Porque ela ia, provavelmente nem ia conseguir ligar, né? Mas para o Pedro aqui, se der uma Ferrari para ele, tem 10 anos, ele pode ligar e causar mais problema, né? Mas a realidade é, muitas vezes a gente está pedindo algo que a gente ainda não está preparado. A gente pediu por muitos anos um ministério, a gente pediu para um mover de Deus, uma igreja maior, mas 13 anos atrás a gente não estava preparado. Se Deus tivesse dado tudo o que eu pedi, provavelmente teria causado mais problemas do que ter feito. Então Deus quer trabalhar o teu coração, o meu coração, antes de dar, amém, o que Ele tem para você. A próximo ponto é o túmulo está vazio, amém. Vira para a pessoa do teu lado e fala, o túmulo está vazio, amém. 1 Coríntios 15, 17,
fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se a ressurreição de Cristo nunca tivesse acontecido, tudo que a gente está fazendo aqui não tem ponto, mas porque ele ressuscitou, né? Isso troca, isso muda a nossa história. Isso quer dizer o quê? Que os seus pecados foram vencidos, a morte foi vencida, a tua culpa, tudo que o diabo tem tentado fazer para te segurar, foi vencido. Amém? Então a Páscoa é para que a gente, o domingo da ressurreição é para que a gente se lembre, né? Não é sobre eu seguir, eu botar os 10 mandamentos na minha geladeira ali e ter certeza que eu sigo tudo aquilo. Não. É sobre o que ele fez na cruz por mim. Essa é a verdade, porque a cruz está vazia. Quer dizer que ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Eu não vivo em condenação. Então, eu não faço as coisas para ser approved. Eu não faço as coisas para que Deus me aceite. Eu faço as coisas, né? Eu sigo a Ele, eu faço os sacrifícios porque Ele me aceitou, porque Ele pagou o preço pela minha vida e agora uma atitude de amor para Ele. Amém? Tem uma grande diferença aqui. Religião, eu faço tudo para ser aceito. Né? Cristianismo, eu faço tudo porque ele me aceitou, porque eu amo ele. Se eu tiver que ir ao extremo de morrer por ele, eu morro por ele. Por quê? Porque ele morreu por mim. Amém? A cruz, o sacrifício de Cristo pagou o preço para mim e para você. Amém? O ponto aqui, o subpoint é: o túmulo vazio é a prova de que o teu passado não tem a última palavra. Todos os erros, todas as decisões erradas, e eu quero falar aqui com os nossos 7 pessoas aqui que vão estar sendo batizadas, amém? Tudo o que aconteceu no passado fica ali embaixo da água, amém? Tudo é do passado. Agora, Jesus está te entregando uma página branca, tá? Para que você possa, então, escrever com ele esse novo futuro. E isso está disponível para todos nós. Todos nós carregamos pesos, decisões erradas, pessoas que machucamos, coisas que nos machucaram. Amém? Mas com Cristo, por causa da cruz, a gente pode ter aquele botãozinho do reset. Já viu o teu computador, às vezes, no passado, né? Tinha aquele monte de coisa, ele estava rodando lento e tudo mais, e às vezes você tinha que o quê? Reset o teu computador, né? Mas o que Cristo te oferece não é um reset, é um computador novo. Ele não, vou só apertar aqui e resetar. Não. O que ele te dá é um computador novo, uma vida transformada. É isso que está disponível para você. É isso que esse grupo de pessoas aqui aceitaram. E muitas pessoas já aceitaram. Isso está disponível para você. Amém? A ressurreição é um convite, tá? Esse é o meu terceiro ponto. Romanos 6:4 fala assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tem um pregador que se chama, esqueci o nome dele agora, ele fala assim, ele fala que muitas vezes os crentes, eles continuam voltando para o vômito. Francis Chan. Ele fala assim que a gente, sempre, o crente muitas vezes vai de volta para o vômito, vai de volta para o passado. Eu acredito que é muito importante a gente entender que o passado ficou para o passado, a gente deixa o passado atrás e vamos viver essa nova vida que Deus nos deu. Vamos não voltar, né? A gente morreu com Cristo, o nosso passado foi sepultado com Cristo e por esse motivo agora a gente pode ressuscitar nessa nova vida com Cristo. Amém? Então não vamos deixar o passado ser um empecilho. O batismo, isso vai aparecer também no telão, o batismo é o momento em que a tua história muda da morte para a vida. Amém? E aqui é o meu último ponto, e a gente vai estar orando e se preparando já para o batismo. A jornada continua através de nós. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala: a jornada continua com você. Vira para a pessoa para o outro lado e fala: a jornada continua com você. Amém? Mateus 28:7 fala assim: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou
os mortos. Então aquelas mulheres, elas tiveram essa revelação, elas tiveram um encontro com um túmulo que estava vazio, mas aquilo era só para que elas se sentissem bem? Não. Era para que elas fossem e falassem, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, as nossas vidas foram transformadas. E porque ele transformou a minha vida, ele também pode transformar a tua. A gente tem essa missão agora em nossas mãos. O batismo, essa nova vida, não é algo apenas para você. É algo para a cidade de Braga. Eu acho lindo o que Deus tem feito aqui nessa igreja. Eu acredito que Deus tem um grande propósito sobre Portugal. Muitas vezes a gente tem visto profecias, palavras proféticas sobre a nação de Portugal. Tem algo lindo para essa cidade, tem algo lindo para essa nação. Tem um reavivamento que Deus vai trazer e vai mover nesse local. Mas isso depende de você e de mim. É que nem se você tivesse a cura por uma doença terrível, mas você não distribuísse isso com as outras pessoas. Você tem a cura. Você tem algo muito especial dentro de você. Eu tenho algo muito especial dentro de mim. E a gente tem que divulgar, a gente tem que propagar essa mensagem. Da mesma forma que Deus mudou o meu casamento, da mesma forma que Deus removeu toda aquela dor que eu tinha de ser rejeitado, todas as coisas que eu fiz de errado. Então, tudo que eu estava tentando, para consertar a dor que tinha dentro de mim, todas as coisas que eu procurei, todas as coisas que, em vez de amenizar a dor, só causou mais dor. No meio de tudo isso, eu encontrei a Cristo, que foi o remédio perfeito para a minha vida. Mas agora eu não quero guardar isso só para mim. Eu quero falar para muitas pessoas isso. E essa é uma missão, essa jornada não é apenas minha, mas é tua também. Amém? Vamos todos se levantar, então, antes da gente começar o batismo, É interessante que Jesus não apenas saiu do túmulo, ele abriu o caminho para que tu vivas uma nova vida. Eu quero convidar a todos para... Feche os teus olhos agora e deixe mais uma vez o Espírito Santo ministrar em teus corações essa manhã. Talvez você se acha assim, eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que dizer. Como eu vou fazer isso? Mas eu acredito que o Espírito Santo quer que você entenda que não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Ele pode fazer através da tua vida. Jesus, quando Ele fala para os discípulos, Ele fala assim, não se preocupe o que você vai falar quando você chegar na frente de autoridades, pessoas no poder, porque o Espírito Santo vai te dar as palavras certas no momento. E muitas vezes a gente tenta, como eu vou fazer, como eu não sou bom o suficiente, minha vida não está naquele local perfeito. Mas a realidade é que Deus escolhe coisas imperfeitas para mostrar a glória dele para o mundo. E Deus está te chamando, não porque você é perfeito, é porque você é imperfeito. Deus me chamou não porque eu sou perfeito, porque eu tenho tudo, não, porque por causa das minhas imperfeições, por causa de tudo isso, Ele me chama para ser um canal, um instrumento na mão dele. Porque quando eu vejo uma igreja linda, assim, pessoas se batizando e tudo que Deus tem feito, eu não vou falar que a glória é minha, porque eu lembro quão imperfeito eu sou. Então a glória vai toda para Ele. E quando a gente entende tão pequeno, e a gente entrega isso na mão de Deus, Ele faz algo lindo, a gente entende que não é eu, e sem a Ele, a glória vai para Ele. Então quero te convidar essa manhã para que você venha entregar tudo na mão dEle, para que Ele possa te usar, que Ele continue te transformando nesse processo de santificação, amém? Mas com os olhos fechados agora, eu quero também dar uma oportunidade para você, que nunca falou sim para Jesus. E Jesus, Ele nunca vai forçar uma entrada na tua vida. Mas a partir do momento que você convida Ele,
A palavra de Deus fala assim, Jesus falou assim: se você está oprimido, se você está carregando coisas pesadas, vem a mim, que eu vou tirar esse fardo pesado da tua vida. Eu vou te instruir, eu vou te direcionar em uma vida nova, em uma forma diferente de viver. Uma forma que vai ser bem mais leve. Não vai ser fácil, vai ter algumas coisas no caminho, mas eu vou te ajudar. Quando tiver pedras para carregar, pedras para mover, eu estou ali para te ajudar. Quando o mar estiver fechado, eu consigo abrir o mar. E mesmo se o mar não se abrir, a gente vai andar pelas águas. E se a tempestade começar, eu tenho o poder de parar as tempestades. Mas mesmo quando a tempestade não para, a gente vai andar junto sobre as tempestades. E se é hoje, você aqui nunca falou sim para Jesus, e você sente no teu coração, talvez hoje é o dia, e talvez você achou que você tinha que estar perfeito. Não, ele fala, vem com as tuas imperfeições, e a gente vai trabalhar nessas coisas juntos. Se você quiser dizer sim pela primeira vez, ou retornar para Ele, eu amaria orar com você. A gente não vai falar para você vir na frente, a gente não vai fazer, eu só gostaria de saber quem tu és. E a gente vai orar junto como igreja. E se você quiser falar sim para Jesus pela primeira vez, ou talvez você se desviou, você andou longe dele e hoje você sente a hora de voltar para a casa do Pai, eu gostaria de pedir para você botar uma das tuas mãos para cima. Se você quer falar sim para Jesus pela primeira vez, eu já tenho visto mãos, mas eu sei que Deus está ministrando no teu coração. Se você quer falar sim para Jesus pela primeira vez, não é sobre religião, é sobre um relacionamento com Ele. E se você quiser falar sim para Ele, bota uma das tuas mãos para cima, daí eu posso saber quem tu és e a gente vai orar junto. Amém? Eu vou contar até 3 para fazer mais fácil para você, tá? Mas não segure, essa é uma oportunidade que a tua vida vai ser transformada a partir de hoje. Amém? Se você quiser falar sim para Ele, no 3, bota a mão para cima. E depois traz para baixo e a gente vai orar junto. Amém? 1. Não segure. 2. Se prepara. 3. Bota a tua mãozinha para cima agora que a gente sabe quem tu és. Amém? Amém. 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 Vamos lá dar uma celebrada agora, igreja. Amém. Então eu vou orar e você vai repetir comigo, tá? A igreja toda. Jesus, eu quero te agradecer por ter morrido na cruz pelos meus pecados e ter ressuscitado no terceiro dia. Hoje, eu faço a decisão de botar a minha fé nessa verdade. E baseado nessa verdade, eu quero lhe pedir perdão por todos os meus pecados. E quero convidar, Espírito Santo, vem em minha vida, me ensina os teus caminhos e me reaviva para a eternidade contigo. Amém. Deus abençoe a igreja.